Você já sentiu como se estivesse constantemente fora de lugar? Como se o peso do mundo pairasse sobre seus ombros enquanto a rotina cinza dos empregos comuns esmagava sua alma? Pois é, essa sensação de ser um peixe fora d'água não é só uma ilusão, é um grito silencioso do seu propósito maior. Não é preguiça. Não é falta de ambição. É algo muito mais profundo. Os escolhidos não conseguem se encaixar em empregos comuns porque não foram feitos para a mediocridade. O que é comum para outros, para eles é insuportável. Para quem tem um propósito maior, viver em um ciclo automático de bater ponto, cumprir tarefas que não fazem sentido e esperar o salário cair no final do mês é como morrer um pouco a cada dia. Você olha ao seu redor e vê pessoas conformadas, achando aquilo normal. Mas, para você, não. E sabe por quê? Porque você nasceu para algo maior. E isso é assustador para o sistema. O mundo está programado para manter as pessoas obedientes, confortáveis e satisfeitas com migalhas. Trabalhe, consuma, morra. É isso que esperam de você. Só que os escolhidos, eles se recusam a ser uma engrenagem nessa máquina. Os escolhidos têm uma visão diferente do mundo. Eles enxergam o que está errado, percebem os limites invisíveis que seguram as pessoas em jaulas invisíveis. Essa clareza é uma bênção, mas também uma maldição. Porque, enquanto todos parecem estar em paz com seus papéis, você sente uma inquietação constante. É só isso? É só isso que a vida tem a oferecer? Você sabe que não nasceu para ser mais um. Mas, ao mesmo tempo, lutar contra o sistema cansa. Você já tentou se encaixar. Tentou fazer as coisas do jeito certo. Estudou, conseguiu aquele emprego, fez tudo o que disseram que deveria fazer para vencer na vida. Mas o vazio permaneceu. Porque vencer, para os escolhidos, não é ganhar dinheiro. É fazer algo significativo. É transformar o mundo, mesmo que seja o mundo de uma única pessoa. Muitos vão dizer que você é rebelde, que não sabe lidar com a autoridade, que é mimado ou incapaz de seguir regras. Besteira. A verdade é que regras sem propósito não fazem sentido para você. Você não nasceu para ser controlado. Você nasceu para liderar, para inovar, para criar. E é aqui que mora o problema. O mundo corporativo não tem espaço para almas livres. Ele quer robôs. Quer pessoas que aceitem ordens sem questionar, que estejam dispostas a sacrificar seus sonhos e paixões em troca de estabilidade. Mas você não consegue. Essa incapacidade de se encaixar não é preguiça, é o peso do seu chamado. Só que o chamado vem com um preço. Você precisa lutar. Lutar contra o sistema. Lutar contra o medo. Lutar contra você mesmo. É fácil se conformar. Difícil é assumir sua verdadeira missão. Mas sabe o que é mais difícil? Ignorar quem você é. Os escolhidos podem tentar fugir de si mesmos, mas a verdade sempre encontra uma forma de cobrar o preço. Quanto mais você nega seu propósito, mais vazio você se sente. Mais pesado fica o trabalho, mais insuportável é a rotina, mais distante você fica de ser quem nasceu para ser. Primeiro, aceite quem você é. Você não é um erro. Não é preguiçoso ou incapaz. Você é um escolhido. E escolhidos não vivem vidas comuns. Eles criam suas próprias jornadas. Eles desafiam o sistema. Eles encontram formas de trabalhar com propósito, de construir algo que faça sentido, mesmo que isso signifique começar do zero. Depois, comece a agir. Ninguém vai entregar o seu destino em uma bandeja. Você vai precisar correr riscos. Vai precisar enfrentar o medo do fracasso. Vai ter que ouvir críticas, ser chamado de louco e, às vezes, se sentir sozinho. Mas a liberdade que vem com a coragem de seguir seu propósito não tem preço. A sociedade vai tentar fazer você se sentir errado. Vai dizer que você está sonhando alto demais, que deveria ser mais realista. Mas aqui vai a verdade. Realidade nenhuma é grande o suficiente para prender os escolhidos. Se você não consegue se encaixar em empregos comuns, não é porque tem algo de errado com você. É porque você nasceu para algo extraordinário. Então pare de se desculpar. Pare de tentar se moldar ao que esperam de você. Abrace sua diferença.
Siga seu propósito e mostre ao mundo que os escolhidos não são a exceção. Eles são a mudança que esse sistema falido tanto teme. Chega uma hora em que tentar se encaixar dói mais do que ousar ser diferente. Os escolhidos atingem um ponto de ruptura, onde a revolta interna cresce e não dá mais para ignorar. É aí que eles começam a despertar. Não é um processo bonito ou fácil. Despertar é doloroso porque significa destruir tudo que não faz sentido na sua vida, e isso inclui empregos, relacionamentos, crenças e, muitas vezes, a própria ideia de quem você achava que era. Mas é nesse caos que os escolhidos encontram sua força. Porque a verdade é que você só cresce quando aceita a bagunça. Só conquista sua liberdade quando se permite sair do controle. Quando os escolhidos começam a se rebelar, o sistema não fica calado. Ele tenta puxá-los de volta, com promessas vazias e ameaças veladas. Você precisa de estabilidade. Você vai falhar. Sem um emprego comum, você não é ninguém. Mas você já percebeu que essas vozes não passam de mentiras. O sistema precisa que você acredite nisso para continuar funcionando. Ele quer que você viva com medo, porque o medo te mantém obediente. Mas quando você rompe essa corrente, algo mágico acontece. O sistema perde o controle sobre você. Você percebe que estabilidade é uma ilusão, que os empregos comuns não oferecem segurança real, e que falhar faz parte do processo de construir algo maior. Ser um escolhido significa aceitar que a liberdade tem um custo. É um caminho solitário, pelo menos no começo. Muitas vezes, você será incompreendido. Até aqueles que você ama podem tentar te convencer a desistir, porque eles mesmos não conseguem imaginar uma vida fora da prisão invisível em que vivem. Mas o preço de se conformar é muito maior. Viver uma vida comum, ignorando seu propósito, é morrer aos poucos. É carregar o peso do arrependimento, da sensação de que você poderia ter sido mais, feito mais, mudado mais. Escolher a liberdade é aceitar o desafio. É apostar em você mesmo, mesmo quando tudo parece incerto. É confiar que, no final, a sua coragem será recompensada. Os escolhidos não se contentam em viver apenas para si mesmos. Eles querem deixar um legado. Querem que sua existência faça a diferença, que sua luta inspire outros a se libertarem. E é aqui que o jogo vira. Quando você começa a viver de acordo com seu propósito, a energia muda. Você atrai oportunidades, pessoas e situações que ressoam com quem você realmente é. O trabalho deixa de ser um fardo e se torna uma extensão de quem você é. O dinheiro deixa de ser um objetivo e se torna uma consequência do impacto que você gera. Você percebe que não precisa de um emprego comum para sobreviver. Precisa de coragem para criar algo novo, algo que reflita a sua essência. Se você chegou até aqui, é porque, no fundo, sabe que esse texto fala diretamente com você. Talvez você esteja preso em um emprego que detesta, tentando se convencer de que é o melhor que pode fazer. Talvez tenha medo de abandonar a estabilidade e seguir seu propósito. Mas aqui vai a verdade. Você já sabe o que precisa fazer. O que está te segurando? Medo? Dúvida? A opinião dos outros? Seja o que for, lembre-se de que ninguém pode viver sua vida por você. Ninguém pode realizar o seu propósito além de você. Os escolhidos não foram feitos para se encaixar. Foram feitos para quebrar padrões, liderar revoluções e mudar o mundo. Isso começa com uma decisão: viver a vida que você nasceu para viver. A decisão de romper com o que não serve mais é assustadora, mas também libertadora. É o momento em que você percebe que não precisa viver como todos vivem. Os escolhidos não seguem o fluxo, eles criam o próprio rio. A partir daqui, você precisa traçar um plano. Não é sobre sair jogando tudo para o alto sem direção, mas sim começar a construir o que realmente importa, passo a passo. Esse processo exige resiliência, paciência e uma boa dose de coragem. 1. Identifique o seu propósito. Pergunte a si mesmo: o que faz meu coração queimar? Qual impacto eu quero deixar no mundo? Esqueça o que a sociedade espera e olhe para dentro. A resposta já está aí, mas você precisa de silêncio para ouvi-la. O maior inimigo dos escolhidos não é o sistema, mas a mentalidade que o sistema implantou neles. Você precisa quebrar essas crenças limitantes. Eu não posso. Você pode, sim. Não vai dar certo.
Você só saberá tentando. E se eu fracassar? O fracasso faz parte do processo de qualquer pessoa que ousa. Troque essas dúvidas por afirmações poderosas. Eu sou capaz. Eu sou digno. Eu sou o autor da minha história. Você não está sozinho, embora muitas vezes pareça. Existem outras pessoas como você, desafiando o sistema e vivendo vidas extraordinárias. Procure por elas. Conecte-se com quem entende sua jornada. A força do coletivo amplifica a força individual. E não se engane, quando você começa a sair do trilho, o sistema vai reagir. Vai colocar obstáculos no seu caminho. Vai tentar te convencer de que você está errado. Se prepare para ouvir frases como: isso é só uma fase. Você vai se arrepender. Ninguém vive de sonhos. Mas lembre-se, quem te critica está preso no mesmo ciclo que você está tentando escapar. Eles não entendem o que significa ser escolhido, porque nunca ousaram explorar o próprio potencial. Não deixe que o medo dos outros defina os seus passos. Os escolhidos não têm um caminho fácil, mas têm uma recompensa que poucos experimentam: a realização. Não há sensação maior do que olhar para a sua vida e saber que você está vivendo de acordo com quem você realmente é. Que cada escolha foi feita com propósito, não com medo. E sabe o que é ainda mais poderoso? O impacto que você terá no mundo. Porque os escolhidos não apenas transformam a própria vida, eles iluminam o caminho para outros que ainda estão perdidos. Quando você se liberta, você inspira. Quando você ousa, você dá permissão para que outros também ousem. É assim que os escolhidos criam um movimento, uma onda de mudança que nenhum sistema pode conter. Chegou o momento da decisão. Você pode continuar na zona de conforto, fingindo que esse chamado não é para você, ou pode dar o primeiro passo rumo à vida que você nasceu para viver. Sim, vai ser difícil. Mas difícil mesmo é passar a vida inteira se perguntando e se. Escolhidos não desistem. Eles podem cair, tropeçar, duvidar de si mesmos em alguns momentos, mas nunca abandonam o que sabem ser verdade. Porque, no fundo, eles entendem que foram feitos para algo maior. Então, o que será? Vai continuar tentando se encaixar onde não pertence? Ou vai assumir o papel que é seu por direito? Quando você finalmente entende que não há mais como voltar, uma nova energia começa a tomar conta de você. É a força da decisão. O fogo que só os escolhidos sentem quando estão prestes a assumir seu verdadeiro papel. É aqui que tudo muda. Você percebe que não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa saber exatamente como vai chegar onde quer. O que importa é começar. Um passo de cada vez. Enfrentando um medo de cada vez. Superando uma dúvida de cada vez. E acredite, o universo responde ao movimento. Quanto mais você age, mais portas começam a se abrir. Pessoas aparecem. Oportunidades surgem. O que antes parecia impossível começa a tomar forma. Mas não se engane, isso não significa que o caminho será fácil. Ser escolhido é carregar um fardo pesado, porque você não pode se contentar com o mínimo. Você exige mais de si mesmo, e isso pode ser exaustivo. Mas é também o que torna a sua jornada tão especial. No começo, você vai se sentir perdido. Vai questionar se fez a escolha certa. O medo vai te atacar em momentos de silêncio. O mundo a seu redor vai continuar funcionando no mesmo ritmo, enquanto você está tentando criar algo novo. E sabe o que vai acontecer? Muitas vezes você vai se sentir sozinho. Porque ser escolhido significa andar em territórios onde poucos têm coragem de ir. Enquanto outros seguem o manual, você está escrevendo o seu próprio. Mas é aqui que mora o poder dos escolhidos, a capacidade de persistir, mesmo quando tudo ao redor diz para parar. Lembre-se disso, as maiores conquistas da humanidade vieram de pessoas que não aceitaram viver de forma comum, que foram chamadas de loucas, rebeldes, utópicas. Mas essas pessoas tinham algo que ninguém podia tirar delas: a certeza de que estavam seguindo o propósito para o qual nasceram. Agora, olhe ao seu redor. Olhe para as pessoas presas no ciclo da sobrevivência. Olhe para as gerações futuras que serão moldadas pelas decisões que você toma hoje. O mundo precisa de você. Não de você escondido atrás de um crachá, mas de você autêntico, criativo, inspirado. Os escolhidos não vêm ao mundo apenas para mudar suas próprias vidas.
Eles vêm para deixar um impacto. Você não está fugindo de empregos comuns porque é incapaz de se encaixar. Você está se afastando porque sabe que esses empregos não podem conter a grandeza que existe dentro de você. Você nasceu para criar, para liderar, para transformar. Cada passo que você dá em direção ao seu propósito é um passo em direção a um mundo melhor. Este não é um texto para te confortar. Este é um chamado à ação. Um lembrete de que ser escolhido é um privilégio, mas também uma responsabilidade. O mundo está cheio de pessoas que se conformam, mas são os poucos que se rebelam que realmente fazem a diferença. Então, o que você vai fazer com isso? Vai ignorar a voz dentro de você ou vai honrá-la? Vai continuar vivendo para agradar o sistema ou vai começar a construir o que realmente importa? A revolução dos escolhidos não acontece no futuro. Ela começa agora, com cada escolha que você faz. Escolha ser grande. Escolha lutar. Escolha viver a vida que você nasceu para viver. Se há algo que os escolhidos precisam entender, é que o custo de ignorar o chamado é muito maior do que o custo de enfrentá-lo. Permanecer pequeno, se contentar com menos, aceitar a mediocridade, isso consome sua alma, pedaço por pedaço. Você pode até tentar se convencer de que é melhor ficar onde está, que é mais seguro, mais realista. Mas no fundo, sabe que cada dia que passa sem agir te afasta mais daquilo que você poderia ser. Cada dia que você passa tentando se encaixar é um dia que você se afasta da sua missão. E não há nada mais doloroso do que olhar para trás, anos depois, e perceber que você trocou sua grandeza por uma falsa sensação de conforto. Os escolhidos muitas vezes são pioneiros. São aqueles que, em suas famílias, círculos sociais ou comunidades, quebram ciclos e criam novos caminhos. Isso é um peso imenso, porque você não está apenas lutando por você. Você está lutando por todos que vieram antes de você e por todos que virão depois. Talvez você seja o primeiro a questionar o sistema. O primeiro a dizer, eu não aceito viver assim. E essa posição, de ser o primeiro, pode ser solitária. Mas é também poderosa. Porque, ao fazer isso, você dá permissão para que outros também façam o mesmo. Você se torna uma referência, uma inspiração. Mesmo que muitos não digam isso em voz alta, eles vão te olhar como prova viva de que é possível. Ser escolhido não é apenas sobre rejeitar o comum. É sobre construir algo maior. Sua rebeldia não é vazia, ela tem propósito. Você não está apenas dizendo não ao sistema, está dizendo sim ao seu verdadeiro potencial. E esse sim precisa ser constante. Ele precisa ser renovado a cada dia. Especialmente nos momentos de dúvida, cansaço e tentação de desistir. Porque o sistema vai continuar tentando te puxar para trás. Mas cada vez que você resiste, você fica mais forte. Você começa a perceber que os obstáculos que surgem não são punições, mas testes. Testes para ver se você está disposto a pagar o preço pela liberdade. Testes para fortalecer sua determinação e refinar sua visão. Chega um momento em que, após tanto lutar, você começa a colher os frutos. Não é algo repentino ou mágico, mas sim o resultado da soma de todas as suas pequenas escolhas de coragem. De repente, você percebe que não precisa mais se justificar. Sua vida fala por si só. O impacto que você causa, a inspiração que você oferece, a transformação que você promove, tudo isso se torna prova suficiente de que você estava certo o tempo todo. E sabe o que é mais gratificante? Olhar para trás e perceber que, apesar do medo, você teve a coragem de seguir em frente. Que você foi fiel a si mesmo. Que você escolheu a grandeza em vez do conforto. Os escolhidos não são especiais porque nasceram com algo que os outros não têm. Eles são especiais porque tiveram a coragem de responder ao chamado. Você é um escolhido, não porque é mais capaz ou mais talentoso do que os outros, mas porque decidiu não ignorar a voz dentro de você. Agora, a pergunta é, o que você vai fazer com isso? O mundo está cheio de pessoas que escolheram se esconder. Mas os escolhidos não têm esse privilégio. Eles sabem que vieram ao mundo para algo maior, algo que só eles podem realizar. Então, levante-se. Tome posse da sua missão. E lembre-se, cada passo que você dá em direção ao seu propósito é um passo para libertar não apenas a si mesmo,
mas também todos aqueles que esperam por alguém que os mostre que também é possível.